Fala, escalador, beleza? Eu sou Yuri Porto, idealizador aqui do Manual da Escalada, e estou de volta hoje, dia 22 de fevereiro, para o episódio 8 do nosso vlog semanal de 2026. Então, essa semana ela foi um pouco atípica, né? Foi semana de carnaval por aqui, então as coisas mudaram um pouco a rotina, né? Tanto a rotina de treino quanto a rotina de trabalho foram bem diferentes essa semana, o que acabou prejudicando um pouquinho o andamento do treino, mas eu vou explicar direitinho para vocês o que rolou ao longo desses últimos 7 dias, tá? Então a semana começou com o setting novo lá do Setor Vermelha, do Café com Magnésio. Foi um setting bem legal, eu gostei bastante do resultado. Eu coloquei um timelapse aqui no vídeo passado, né, no vlog da semana passada. Eu vou falar um pouquinho sobre os boulders que a gente montou lá e que a gente testou ao longo dessa semana. Então, na segunda, a Ângela treinou na parede nova, ela conseguiu fazer ali o boulder roxo que tinha, conseguiu fazer alguns boulder verdes também. No terceiro boulder verde que ela entrou, ela deu enganchada, né? O verde é o nível 3 lá do ginásio, para quem chegou agora nesse vídeo ainda não está familiarizado com as cores, mas ela enganchou lá nesse que é um de agarra roxa e tal, tem um move que você tem que dar uma subida no pé, e ela tem certa dificuldade com esse move, é um move bem parecido com o que ela ficou enganchada no boulder lá da Tejuçuoca, que ela não estava conseguindo fazer até semana passada, que ela ainda não conseguiu fazer, na verdade, né, mas que ela estava tentando semana passada. Esse foi o treino dela na segunda, né, ela ficou tentando ali algumas formas diferentes de encaixar aquele movimento, mas infelizmente não deu muito certo. E o meu treino na segunda, ele foi já mais tarde, né, porque não tive intervalo de meio-dia, o ginásio funcionou de 9 às 18, então eu treinei após o fechamento do ginásio. E aí era para ser o treino de slab, eu estava um pouco cansado, só que a galera ficou lá para treinar, né, o Ale ficou lá para treinar também. Aí a gente foi na parede nova testar, ver como que estavam as coisas e tudo. Eu mandei todos os boulder verde, não mandei nenhum azul nesse dia. Tentei algumas movimentações e tal, teve um que eu consegui isolar, mas no último move eu fiquei com um pouco de medo da queda, achei meio estranha a posição e acabei largando para tentar de novo depois. E acabou que não deu muito certo nada de boulder azul nessa parede, mas eu entrei no boulder do pocket amarelo, que eu estava tentando semana passada, e ele finalmente deu certo, eu consegui fazer o último move, consegui fazer o boulder inteiro, fazendo o move de juntar a mão nos dois pockets que são do lado do outro. O pocket mais da esquerda é bem ruinzinho, ele é bem raso, mas eu encontrei o posicionamento certo, consegui ficar firme nele e juntar a mão no pocket do lado para poder chegar na última garra. Esse eu acho que foi o ponto alto assim da semana, esse treino de segunda e o treino de terça, que eu vou já falar um pouquinho para vocês. Sobre o treino da Ângela de terça-feira, ela treinou no slab e ela não conseguiu filmar nada porque ela treinou no horário que o ginásio estava funcionando e o ginásio estava muito lotado por causa do carnaval. Então acabou que ela não conseguiu gravar nada, mas ela conseguiu mandar o boulder que ela tinha enganchado na semana passada, que era o boulder de agarra verde, que tinha um move de equilíbrio assim, que quem tem envergadura maior tem mais facilidade, mas que ela precisava confiar um pouquinho no equilíbrio dela ali e soltar um pouquinho a mão por alguns segundos para poder chegar de uma garra para outra. Ela mandou esse boulder, deu certo. Eu acho que da semana dela esse foi a maior conquista assim do treino, né? O meu treino na terça-feira foi no Moon, né? Eu tava no fim do expediente de novo, foi 5 horas da tarde que eu comecei a treinar, eu saí 1 hora mais cedo do que o horário que o ginásio fechou. E aí eu fui fazer o treino no Moon. Não estava programado para ser o treino no Moon, mas a semana já estava toda bagunçada. O ginásio estava muito lotado e no Moon não tinha ninguém usando, né? Porque a maioria da galera no ginásio era novato, então eu preferi treinar por lá para poder conseguir manter pelo menos a dinâmica do meu treino. Nesse dia eu mandei 2 boulder, que eu nunca tinha feito antes. Eu mandei o The Lion Sleeps Tonight, que é um V4. O Yohari pediu para eu entrar nele. Eu nunca tinha entrado, eu pelo menos não lembro de já ter entrado nele. O Yohari estava com dificuldade num lance lá, pediu para eu entrar nele. Eu fiz e caí na primeira tentativa, nesse lance que ele estava com dificuldade. Mas daí eu isolei e entendi o move. Quando eu fui fazer do começo, eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu só me dei conta depois de 3, 4 entradas. E aí eu acabei que passei muito tempo nesse boulder, assim, de graça, porque dava para eu ter mandado ali. Eu caí a primeira, isolei, e aí dava pra eu ter mandado em sequência, só que eu tava errando um move antes, lá no começo, que eu só não tava prestando atenção mesmo.
Quando eu percebi que eu tava fazendo essa cagada, aí deu certo o boulder bem tranquilo. Depois dele eu entrei num V5, que foi o Ghost in a Shell. Um V5 que eu mandei em 2 entradas, né? A primeira entrada eu errei por uma falha na leitura, e aí quando eu fui ajustar para ver a outra possibilidade que eu tinha pensado, era a possibilidade certa de movimentação, e aí deu certo. Fiquei bem feliz, os V5 estão ficando relativamente sólidos, né? 2 entradas eu mandei um V5 nesse dia, e eu tô já começando a pensar em alguns V6 para começar a tentar também, para ver o que acontece. Esse foi o treino da terça e foi assim o ponto alto da minha semana. Na quarta era o dia de descanso da Ângela e para mim faltava o treino de slab, só que eu ia passar menos tempo no ginásio esse dia, tinha umas coisas para resolver também depois que eu saísse do ginásio. Então eu treinei em casa, fiz só treino de força, de manhã bem cedo, umas 6, 6 e meia da manhã, assim que eu acordei antes de ir para o ginásio. Fiz um treino bem tranquilo, né, para também não me cansar muito, era um treino que não tinha um planejamento específico para esse treino, eu encaixei ele lá só para não ficar sem treinar nesse dia. Então foi um dia bem tranquilo, digamos assim. Na quinta-feira foi o meu dia de descanso e foi o dia da Ângela ir pro Moon. Ela tá tentando Tangerine Apocalipse, que é um V4. Ela tá, eu acho que há 2 sessions tentando ele, já ainda não conseguiu mandar, mas na quinta-feira ela conseguiu isolar o último move, que era onde ela estava enganchada. Isolou, na hora de fazer do começo não deu certo, aí ela voltou a tentar isolar, isolou mais uma vez, mas não dava mais para fazer o boulder inteiro porque ela já estava muito cansada, o braço dela já tinha virado pedra, estava bem no limite assim do fim do treino mesmo. Então na quinta-feira foi isso, né? Esse boulder que ela isolou, provavelmente ela vai conseguir mandar na próxima sessão de Moon dela e vai poder partir para um boulder novo mais uma vez. Na sexta-feira, a Ângela fez um treino tentando fazer o boulder de agarra roxa da Tejuçuoca. Ela tá enganchada ali na parte que tem que usar o calcanhar para poder subir na agarra. É um move bem desconfortável, porque o calcanhar vai meio que na altura da mão. Então você fica numa posição meio torta ali, o módulo em cima de você. Ela tá com dificuldade de fazer essa virada para poder chegar na próxima agarra. E eu fui treinar no Moon. A sexta-feira foi bem atípica, foi o meu dia, foi a minha folga, né, pós-carnaval. Eu fui para uma palestra na universidade pela manhã, passei o dia na palestra, cheguei no ginásio para treinar 12h30, quando o ginásio estava fechado já, e tinha que conseguir treinar até 2 da tarde, porque 2 da tarde eu ia para fisioterapia. Então eu acabei treinando meio com pressa, né, não aqueci direito, fiz o treino no Moon nesse dia, tava cansado já, não tava legal, acabou que nada deu muito certo. Eu tentei em geral 3 boulder, né, o Banana Grenade eu tentei, tava faltando força, provavelmente se eu entrar descansado na próxima sessão eu consigo mandar esse boulder, eu entendi a movimentação dele, mas eu tava fraco, não tava conseguindo colocar a pressão que precisava, principalmente de estabilidade de tronco e de puxada para poder chegar nas agarras. Entrei também no Pika Blue, que foi um boulder que o Yohari pediu, ele estava com dúvida. Eu entrei lá, consegui mandar, foi relativamente tranquilo, mas é um V4 esse, né? Então a expectativa é que eu consiga mandar relativamente fácil, assim, V4. O que não acontece, que é o caso, por exemplo, do Everything is 6B+, que foi o outro boulder que eu entrei nesse dia, e que também não deu muito certo. Esse boulder tem um move que eu tô perdendo o pé, eu não sei porquê, eu acho que é só um jeitinho que eu tenho que conseguir fazer para não perder o pé nesse move, para poder ficar na parede e conseguir dar continuidade ao boulder. Mas eu tava derrotado esse dia, tava com pressa, tive que sair, e aí ficou por isso mesmo. Foi um treino meio para cumprir tabela, talvez fosse melhor até ter descansado para não se desgastar em relação a isso. Esses foram os treinos da semana. No sábado, a gente concluiu a pintura da parede de escalada aqui de casa. A gente retocou o preto que tinha acabado a tinta, né? A gente comprou tinta nova para retocar. Fez alguns detalhes em branco também, colocou uns kanjis lá e tudo. Ficou bem legal, eu gostei bastante do resultado final. Acabou que a gente esqueceu de filmar o processo, mas em geral foi isso. Hoje não tem setting, né? Hoje é domingo, mas não tem setting. E aí eu tenho uma novidade para vocês em relação a os outros formatos de vídeo que eu estava planejando aqui. Uma das alunas do ginásio viu o vídeo e ficou sabendo que eu estava
pensando ali como que eu ia estruturar para poder gravar esses vídeos que precisava do computador. Ela me ofereceu de emprestar a webcam dela, também me orientou em relação a algumas plataformas que eu posso usar para poder fazer essa gravação da webcam e da tela do computador. Eu tô com tudo encaminhado assim para começar a fazer esses vídeos, provavelmente na semana que vem ou na próxima. Daí vão vir aí alguns conteúdos bem legais para vocês, conteúdos mais teóricos, conteúdos um pouco mais densos também, mas para quem gosta, quem quer se aprofundar um pouco mais a respeito da escalada e de como treinar para ficar melhor na escalada, eu acho que vai ajudar bastante, tá? Então, em geral, era isso que eu tinha para falar nessa semana. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar um like, compartilhar com a galera que também vai gostar de assistir esse conteúdo sobre escalada e se inscrever no canal para não perder nada que a gente colocar aqui. Valeu!